Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Nós cantamos aqui muitas coisas, muitos louvores falando, né, do amor de Deus. E está sendo derramado nesse lugar, nesta manhã, o amor de Deus, mas não somente o amor de Deus, o Deus que nós conhecemos, o Deus criador de todas as coisas, mas principalmente do Deus que é Pai. Amém? Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso 25. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 25 até ao 31. Todos acharam? Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e a dança. E chamando para si um dos teus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos, e nunca me deste nem ao menos um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, ou todas as coisas que são minhas são tuas. Feche teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós estamos diante da tua palavra. Palavra, ó Deus, essa, Senhor, que o Senhor vem para ministrar, Senhor, ao nosso coração nesta manhã. Senhor, esta manhã, ó Deus, será, Senhor, uma manhã, Senhor, onde nós estamos nesse momento debaixo da unção, Senhor, não somente do Senhor, do Deus que cria todas as coisas, o Deus criador, mas estamos debaixo da unção, ó Deus, de um Deus que é Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento, Senhor, esta palavra que será ministrada, não seja ministrada, Senhor, somente, ó Deus, por conhecimento humano, de teologia humana, mas que essa palavra, Senhor, ela venha diretamente do teu trono, Senhor, para o nosso coração. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar, Senhor, profundamente, intimamente, Senhor, conosco nesta manhã, e que nós possamos ser, nesta manhã, Senhor, tratados, ó Pai, como filho. Senhor, assim nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, ele faz parte de um contexto onde aqui Jesus, o capítulo 15, vamos dizer assim, o capítulo 15, ele começa falando ali por várias parábolas, né? E esse capítulo ele pode ser conhecido como o capítulo das coisas perdidas que foram achadas, né? Nós temos aqui as 100 ovelhas, né? A ovelha perdida que foi achada, a dracma perdida que foi encontrada, e nós vemos aqui o filho pródigo também que foi achado. Então, nesse texto, Jesus, ele dá aqui tudo que Jesus está falando nesse texto concede-se ao reino de Deus, né? Toda a palavra de Jesus, ela é voltada para o reino de Deus. E aqui Jesus ele começa a contar a história de um pai
E quando eu meditava nesse texto, eu pude ver que aqui Jesus ele começa a falar de uma família, né? Começa a falar de família. Se tem o pai e o filho, por que não ter a mãe e não ter os outros irmãos, né? Se tem aqui o pai, o filho e 2 irmãos, por que não pensar que temos aqui nessa mesma história o pai, temos aqui a mãe e os outros irmãos? Então aqui Jesus está falando de uma família. E Jesus ele começa a falar da história do filho mais novo. Mas eu, nesta manhã, eu não vou falar do filho mais novo, né? Eu já ouvi muitas palavras sobre a parábola do filho pródigo, e quase todas elas, eu não sei os irmãos, mas quase todas as palavras que eu ouvi, apenas o ênfase era o filho mais novo, né? De todas as palavras ali, o filho era o mais novo, era vamos dizer assim, a principal personagem do pregador, de quem estava ministrando. Mas nessa manhã o Espírito Santo colocou no meu coração de não falar do filho mais novo, mas falar do filho que ficou, do filho que está na casa do Pai. E o que eu quero nesta manhã passar para nós, como nós começamos o louvor, eu regozijei muito no meu coração, porque desde quando essa palavra foi colocada no meu coração, eu venho pedindo para Deus que tudo que, quando eu fosse ministrar essa palavra, não importasse se fosse numa quarta, num domingo à noite ou de manhã, mas que tudo estivesse alinhado, que tudo fosse ajustado com a palavra que fosse ministrada. E eu alegrei muito o meu coração quando o primeiro louvor já começou a falar do Pai, quando o segundo louvor já foi falar do Pai. Eu me regozijei e falei: obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que atende às nossas orações. Então, nesta manhã, eu vou falar do filho que ficou. E eu quero falar da paternidade de Deus, né? Eu quero falar da paternidade de Deus. E o tema que foi colocado no meu coração é posição certa e atitude errada. E atitude certa e posição errada. Esses são os 2 temas que eu quero falar com você nesta manhã. Da posição certa e atitude errada, nós podemos ver ali, se examinarmos profundamente a palavra, nós vamos ver isso no filho mais novo. E a posição e a atitude certa e a posição errada, nós vamos ver isso no filho mais velho. Então, o que eu quero falar nesta manhã é sobre a atitude. E que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ontem, quando eu estava aqui com o Thales, eu vim trazer ele para fazer a aula da bateria. Enquanto ele estava aqui fazendo bateria, eu estava lá atrás, meditando no texto, e o Espírito Santo colocou no meu coração: será uma manhã de alinhar o que está desalinhado, e será uma manhã de ajustar o que está desajustado. Será uma manhã de alinhar o que está desalinhado e ajustar o que está desajustado. Eu quero falar dessa paternidade de Deus. E para nós alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus, nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus na nossa vida. O porquê não fui eu que escolhi ser filho de Deus. Eu não escolhi ser filho de Deus. Mas a vantagem é que Ele me escolheu para ser meu pai. Ele escolheu para ser meu pai. Eu não escolhi ser filho. Nenhum de nós que estamos aqui nesta manhã escolhemos ser filhos de Deus. Se Ele não escolhêssemos, se Ele não nos escolhesse, com certeza nós hoje não seríamos tratados como filhos. Mas se somos tratados como filho porque Ele nos escolheu para ser nosso Pai. Porque o próprio Evangelho, o próprio Jesus, Ele fala: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então não fui eu que escolhi ser filho,
mas Deus me escolheu para ser meu pai. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus te escolheu para ser seu pai. Deus escolheu você para ser o seu pai. E muitas vezes, difícil sim, tem pessoas que não conseguem reconhecer o poder de Deus na sua vida, tem pessoa que não se preocupa muito em conhecer a Deus. E como também tem pessoas que têm dificuldades, né? Tem pessoas que têm dificuldades de reconhecer Deus como um pai. Porque muitas vezes não teve uma boa referência de um pai na sua casa. Muitas vezes, ou se teve o pai na sua casa, era um pai que a atitude desse pai não coincidia com a posição que aquele pai tinha. Então essa pessoa ela tem a dificuldade de olhar para Deus e ver Deus como um pai, porque vai analisar a paternidade do pai terreno com a do pai celestial. Porque vai dizer, o meu pai, vamos dizer assim, ele era um pai presente. Mas ele era um pai presente, vamos dizer assim, presente fisicamente, mas na educação, vamos dizer assim, era um pai que judiava, era um pai que estava sempre ali de mau humor, era um pai sempre mal-humorado, era um pai que estava sempre, vamos assim, brigando com a minha mãe, brigando comigo, vamos dizer assim. Então ela não tem uma boa referência de um pai. Ou às vezes o pai era aquele pai que tentava suprir a necessidade do filho ali com presentes, enchendo o filho de presentes, mas ele mesmo, a presença física daquele pai, aquele filho não tinha. Então essa pessoa ela vai, vamos dizer assim, colocar essa paternidade de Deus como a paternidade de um pai que ele conhece, como a paternidade de um pai que ele conviveu ou não conviveu com esse pai. Então, muitas vezes muitas pessoas têm dificuldades de reconhecer Deus como um pai. Mas nós temos essa capacidade de reconhecer Deus como um pai, porque Ele é um pai amoroso, Ele é um pai que nos ama. Inclusive, esta palavra, foi vindo no meu coração no momento em que eu fui assistir uma peça de um teatro. Né? Eu creio que todo mundo assistiu essa peça. E quando essa peça ia acontecendo, Deus ia colocando no meu coração coisas, assim, revelando coisas para o meu coração, ao decorrer daquela peça. E quando nós falamos do filho mais velho, do filho que ficou em casa, nós chegamos lá no último versículo, né? Que o filho mais velho, ele está chegando na sua casa, ele não quer entrar na sua casa porque ele vê o pai lá festejando com a chegada do filho mais novo. Então ele resiste ali, não quer entrar, mas o seu pai vai lá e insiste com ele para que ele entre naquela casa. E ele vai reclamar com o seu pai. Ele vai reclamar com o seu pai, ele vai chegar para o seu pai e vai dizer assim: olha, a gente lendo o texto, eu não vejo nem esse filho chamando o pai de pai. Porque quando nós paramos aqui no versículo 29, diz assim: mas respondendo ele, disse ao pai. Mas não foi ele que disse diretamente para o pai. Não foi ele que chamou o pai de pai. Se nós formos lá no versículo 12, no versículo 21, vamos ver a diferença que diz assim, ó: e o filho lhe disse, pai. O filho mais novo estava dizendo pai, e o mais velho, ele não conseguiu chamar o seu pai de pai naquele momento. Aqui o escritor está escrevendo, e disse-lhe ao pai, mas ele não prossegue dizendo como diz o filho mais novo, quando o filho mais novo disse-lhe ao pai e disse pai.
E ali parou nos 2 pontos, e ele segue dizendo, e aí ele segue dizendo, versículo 29, ele segue dizendo, e disse-lhe ao pai, eis que, aí ele já começa a sua reclamação dizendo, eis que, e disse ele, eis que te sirvo há tantos anos, e esse te sirvo aqui pode ser classificado como servo. Eu fui ler em outra tradução, uma outra tradução minha diz assim, ele fala assim, eis que sou teu servo há tantos anos, e o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Você não precisa responder para mim, mas vai aí analisando, vai aí examinando a sua vida. Há quanto tempo muitos de nós estamos dentro da igreja? Há quanto tempo muitos de nós estamos dentro da casa do Pai? Alguns 15, outros 20, 30, 40, 50 anos. E muitas vezes essas pessoas que estão aí há 30, 40, 50, 60 anos dentro da casa do Pai, e muitas vezes a pessoa não consegue enxergar, não consegue ver uma mudança na sua vida. E eu não falo de mudança, quando eu falo de mudança, eu não falo de mudança de bens materiais, não. Não é de bens materiais que eu falo. Essa mudança que eu falo não é das coisas que você pode adquirir. Não é que você está 30 anos na igreja, está 30 anos na casa do Pai, e você já tem a sua casa, e você já tem já trocou de carro várias e várias vezes nesses anos, já comprou não sei quantos terrenos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida espiritual. Eu estou falando de uma vida de um relacionamento íntimo com o Pai, de uma intimidade mais íntima com o Pai. E muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, a pessoa está fazendo de tudo. Está pregando, está servindo a Deus da sua melhor maneira possível, está ali todos os cultos, de segunda a domingo, está nos cultos, mas essa pessoa não tem uma mudança espiritual na sua vida. Ela não consegue ter uma mudança espiritual. Por quê? Porque está com a atitude certa, mas a posição está errada. A atitude está certa, porque o que eu quero falar aqui, não estou falando do serviço em si. Não estou falando do serviço em si. Se nós queremos um exemplo de um filho que foi servo, mas que não deixou o servo ser mais do que o filho, nem o filho ser mais do que o servo, é Jesus. Porque Jesus, onde ele estava fazendo a obra de Deus, mas ele se colocava como filho de Deus. Ele se colocava como filho, porque todas as vezes ele falava o filho do homem. Quando Satanás foi tentá-lo lá na tentação dos montes, quando Satanás foi tentar, ele disse para Jesus, olha, se tu és filho de Deus, se tu és verdadeiramente filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Faça com que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus responde para ele com toda a autoridade de um servo, com a autoridade de alguém que estava servindo, de alguém que estava servindo a Deus, mas de alguém que tinha posicionamento de filho de Deus. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Então, muitas vezes, a pessoa está dentro da igreja, está vivendo dentro da igreja, está todos os dias ali, mas ela não consegue ver
uma mudança na sua vida se não for aquela mudança visível, se não for aquela mudança que ela pode ver, que ela pode palpar. Mas essa mudança que eu estou falando é de uma mudança espiritual. É uma mudança que ela não vai acontecer daqui para dentro, mas ela vai acontecer de dentro para fora. É dessa mudança que eu estou falando nesta manhã. E é dessa mudança que o Espírito Santo trata conosco nessa manhã. É a atitude certa, mas a posição, ela também tem que estar correta. Nós temos que manter a nossa atitude, estarmos servindo a Deus, mas com a posição como filho de Deus. Porque esse filho aqui, ele reclamou para o pai, só que a atitude dele era errada. Ele estava vivendo uma atitude errada. E quando o filho mais novo retorna, ali então ele vai alinhar a sua posição com a sua atitude. Ele viu que ele tomou uma atitude errada, ele continuava na posição, porque em todos os lugares que ele ia, mesmo estando longe da casa do pai, ele sempre lembrava que ele tinha um pai. Porque ele sempre lembrava, ele como diz, olha, eu estou aqui passando por essa necessidade, mas quantos trabalhadores na casa do meu pai não têm sustento melhor que o meu? Quantos trabalhadores na casa do meu pai, servos do meu pai, se sustenta melhor do que eu? Então ele reconheceu que ele estava na posição certa, mas ele precisava alinhar, ajustar a sua atitude. E nessa manhã, o que o Espírito Santo coloca no meu coração é que nós possamos analisar a nossa vida, a nossa frequência, a nossa permanência na casa do Pai e começar a olhar para nós. E não querer ver as coisas acontecer na nossa vida de uma maneira que os nossos olhos carnais possam ver, mas que os nossos olhos espirituais possam enxergar que nós temos um Pai que cuida de nós. Que nós temos um Pai que vai fazer com que a nossa vida se transforme. Nós temos um Pai que vai fazer com que a nossa vida mude. Nós temos um Pai que vai cuidar de nós. Porque quando nós falamos dessa paternidade, nós temos aqui alguns atributos dessa paternidade. E um dos atributos maiores dessa paternidade é o amor individual, é o amor que Deus tem por nós. O segundo atributo dessa paternidade é o cuidado, é o sustento e a proteção de Deus como um pai. É a proteção, o sustento, é suprir as necessidades nossas da nossa vida, mas Ele está suprindo essa necessidade. Muitas vezes nós falamos assim que Deus supra a nossa necessidade, mas Ele não está suprindo só a nossa necessidade como um Deus, mas Ele está suprindo a nossa necessidade como um Pai cuidador, como um Pai amoroso, como um Pai que nos ama, como um Pai que derrama, que deu a sua vida por cada um por nós. O terceiro é que Ele é um Pai que disciplina, Ele trata com o nosso coração. Porque Ele mesmo diz na palavra, que diz assim, eu disciplino todos aqueles o quanto amo. Então nós temos a disciplina. O quarto e último é que nós, atributos aqui, é o perdão individual. Porque Ele conseguiu perdoar o filho mais novo. Ele perdoou o filho mais novo. O filho mais novo recebeu um perdão que muitas vezes para nós é difícil de se fazer, porque o filho mais velho aqui, por ele não tinha perdoado. Tanto é que ele se indignou com o pai, quando o pai estava festejando ali com o filho. Ele não quis entrar na casa para participar da festa, mas o pai foi lá e insistiu para que ele entrasse e quis mostrar para ele que o perdão pode curar qualquer ferida. O perdão pode curar a ferida mais profunda da alma. O perdão, ele pode curar.
E nesta manhã nós estamos aqui na casa do Pai. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para estar vindo aqui. E eu não vou fazer apelo para você nesse momento, para você vir aqui à frente. Mas eu tenho três apelos para fazer. Mas você não precisa vir aqui à frente. O primeiro apelo que eu gostaria de fazer aqui nesta manhã é que quando nós somos filhos de Deus, nós somos reconhecidos filhos de Deus, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos, como que eu posso ser filho de Deus? A primeira forma de sermos filhos de Deus é reconhecer Jesus Cristo na nossa vida, porque a palavra diz que todos aqueles que o receberam, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós fomos adotados, né? Deus nos adotou para sermos filhos. Então, muitas vezes, se nós queremos nos colocarmos como filhos de Deus, nós precisamos primeiramente reconhecer a presença de Jesus Cristo na nossa vida, abrir o nosso coração para Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí então nós vamos ser reconhecidos como os filhos de Deus. Então o primeiro apelo que eu quero fazer nesta noite, nesta manhã, é se tiver alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de abrir o seu coração para Jesus, de entregar a sua vida para Jesus, você tem a oportunidade hoje, porque você está na casa do Pai. Você está na casa do seu Pai. Porque a palavra diz que Deus, Ele ainda é Pai do filho pródigo. Então esse é o primeiro apelo. Se você tem esse desejo, você quer ser reconhecido como filho de Deus, e você ainda não fez isso, você tem essa oportunidade que o seu Pai está te dando hoje. Porque Ele escolheu você. Não é você que está escolhendo ser filho dEle, mas Ele está te escolhendo para ser seu Pai. E Ele está aqui nesta manhã, está dizendo para você, eu quero ser o teu Pai. Eu escolho você para ser o meu filho. E o segundo apelo é para muitas vezes que nós estamos dentro da casa do Pai, e não conseguimos enxergar, não conseguimos ver mudança na nossa vida. Mas nós temos um desejo ardente de ver essas coisas acontecendo. Às vezes o bem material não supre a necessidade que nós precisamos que ela supra. E nós estamos precisando então de um crescimento espiritual. Você que tem esse desejo de crescer espiritualmente, de ser reconhecido filho de Deus, de se colocar na presença de Deus, de alinhar o que está desalinhado na sua vida, vamos dizer assim, de tomar uma posição diante de Deus, de mudar a sua atitude. Você também tem essa oportunidade hoje, porque o Pai está te dando a você também essa oportunidade. E o último apelo, eu quero que você que está aqui nesta manhã, se estiver passando por isso, você que muitas vezes tem aquela necessidade, tem aquela vontade de se tornar um filho verdadeiramente de Deus, mas você olha para a sua vida e vê que a sua atitude não condiz com a sua posição, ou a sua posição não condiz com a sua atitude, e você quer mudar isso hoje. Então, que você também possa entregar o seu coração, abrir o seu coração e deixar que o Pai trate com você nessa manhã. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar o Senhor com uma adoração. E depois eu vou orar individualmente, não vou chamar ninguém aqui à frente. E Deus vai tocar na sua vida, Deus vai visitar a sua vida, o seu coração como um Pai. Eu quero dizer para você que não como Deus, mas Ele quer nesta manhã te visitar como um Pai. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento, em nome de Jesus. Jesus.
Nesse momento, Senhor, nós estamos diante da presença do Deus Pai, do Deus que tem cuidado das nossas vidas, um Deus que tem suprido as nossas vidas, que tem tratado conosco como um pai trata de um filho. Oh Senhor, a Tua palavra diz que assim, ó Deus, como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece de nós. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, orar, Senhor, por aquela pessoa, Senhor, que abriu, Senhor, o seu coração para Ti nesse momento, e está, Senhor, recebendo o Senhor, Pai amado, como único Senhor, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida. Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor perdoe os seus pecados, ó Pai, em nome de Jesus, e escreve, Senhor, o nome dessa pessoa, Senhor, no livro da vida, e que ele possa, Senhor, a partir desse momento, ser tratado, Senhor, como filho do Senhor. Porque, ó Pai amado, a Tua palavra diz que o Senhor diz que todos aqueles que Te recebem, Jesus, Te recebem, o Senhor lhe dá o direito de ser chamado, de ser reconhecido Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos adotado. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, porque nós não escolhemos ser Teus filhos, mas o Senhor escolheu ser os nossos pais. Alabassuricanda, alabastra. O Senhor escolheu ser nosso Pai. E nós temos esse privilégio, Senhor, de que o Senhor escolheu, Pai, ser o nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor comece a tratar, Senhor, em cada coração, em cada vida, Senhor, em cada pessoa que abriu para o Senhor o seu coração nessa noite, nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa ter, Senhor, mais relacionamento, mais intimidade, Senhor, mais diálogo, Senhor, com estas pessoas, não como somente Deus, mas como um filho, como um pai se relaciona com um filho, como um pai que tem intimidade com o filho. Que o Senhor venha ter intimidade conosco, que nós possamos permitir que o Senhor venha ter intimidade conosco, que nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor venha ter, Senhor, essa intimidade, esse relacionamento, Senhor, que nós possamos ter com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Deus, os Seus filhos aqui nesta manhã, que nós possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, segurando nas mãos, não somente do Deus Criador, mas que nós possamos sair daqui nesta manhã, segurando nas mãos do nosso Pai, do Deus que é o nosso Pai. Senhor, assim eu oro, Senhor, e agradeço, Senhor, agradeço por esse privilégio de termos o Senhor como nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, que as bênçãos sejam derramadas sobre a vida dos Teus filhos, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.